Hoje o Cidadania está falando sobre como cuidar de crianças menores de 6 anos. Nossa entrevistada é a psicóloga Fernanda Roche. Fernanda, a gente estava falando das crianças que ficam muito tempo com babás ou na escola, e você falou da questão do vínculo, que o vínculo com os pais é muito importante. Agora, essa questão, quando a criança fica muito tempo com a babá, claro, a babá ela é importante para auxiliar a mãe, mas às vezes eu tenho uma impressão de que a criança acaba fazendo um vínculo mais forte com a babá, e às vezes essa babá ou essa berçarista na escolinha, ela tem que ir embora, né? Ou ela é mandada embora pelos pais por algum motivo, ou ela mesmo. E daí assim, a criança, daí vem outra babá, daí cria-se o vínculo de novo, e daí esse vínculo é quebrado novamente. Isso não pode ser ruim para a criança, porque ela fica tendo várias perdas, digamos assim? Com certeza. Sempre qualquer vínculo que seja desfeito vai gerar uma ansiedadezinha de separação, né? A criança vai lidar com os sentimentos associados a essa perda, né? E de alguma forma vai elaborar melhor ou não, dependendo também de cada criança, tá? Mas o que eu falava antes é que se os pais têm mantido o seu papel, né, e que não terceirizam os cuidados mais básicos, como você falou, levar ao pediatra, escolher as roupas dos filhos, saber quanto que os filhos estão pesando e calçando, levar ao dentista, né, fazer o acompanhamento escolar, né, participar das reuniões de escola. Quer dizer, isso muitas vezes tem sido terceirizado também, né? As super babás, muitas vezes, elas têm a sensação de que esse papel é também exigido delas pelo alto salário, muitas vezes, pelos altos salários que recebem, muitas vezes, mas elas, muitas vezes, é simplesmente por ter um espaço vago. E o que eu sempre digo, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no tempo e no espaço. Isso é uma lei da física. Então, se os pais estão ocupando o seu papel, a babá ou a cuidadora da escola não vai precisar fazer isso. E quando a criança sente que ela tem nos pais a figura primária de apego, ela pode passar de uma forma muito mais suave, de uma forma muito menos dolorosa, os afastamentos possíveis dessas pessoas que são transitórias na vida das crianças mesmo. Até porque muda de ano escolar, muda de professora, naturalmente. Né? Então, isso, na verdade, assim, não é que se deva ser completamente evitado. São situações da vida que todo mundo vai passar, mais cedo ou mais tarde, né? E justamente essas mudanças que as escolas fazem, muitas vezes a cada ano, de professoras, às vezes até de turmas dos aluninhos, né? Se mexe às vezes na turma, é justamente para permitir também uma ampliação de mundo, né? E isso é importante para a criança, mas ela só pode ampliar esse mundo se ela tem a segurança dessas figuras de apego primárias dela, que são os pais. Então, é nesse sentido que eu acho que não dá muito problema. Mas para isso precisa orientar as profissionais para que elas não invadam também o papel dos pais. Então, eu queria que você desse algumas orientações. Primeiro, assim, como escolher a escola, o berçário, e se tem uma idade que seja melhor você colocar a criança. Claro, a gente já falou que muitos pais não têm muita alternativa, né? Acaba a licença maternidade, por exemplo, já tem que colocar num berçário. Mas como escolher esse lugar onde a criança vai ficar? Quanto tempo seria o ideal? Tá, bom. Eu parto do princípio, vamos pensar numa família que precisa voltar a trabalhar e não tem família por perto e não tem, não tem como confiar numa cuidadora externa para treinar e para cuidar do seu bebê. Tá, então deixa eu te interromper. Vou fazer uma pergunta anterior a essa aí. É melhor ter uma pessoa cuidando em casa, uma outra pessoa cuidando em casa, do que ir para a escola já nos primeiros... Se você tiver essa possibilidade, eu acredito que sim. Mesmo pela minha experiência nesses 12 anos com babás, eu tenho visto muito mais tranquilidade nas famílias que têm as suas babás treinadas, né, com um treinamento que seja extremamente cuidadoso, não pode ser um treinamento de um final de semana, né, e muito menos aquela pessoa que acha que só porque é avó de 4 netos está preparada para ser babá. Né? É muito diferente, e as minhas alunas costumam dizer que elas aprendem até para as próprias famílias. Porque é muito diferente você cuidar dos seus filhos e seus netos e você cuidar dos filhos dos outros. Né?
Então, eu acredito que sim. Eu acho que é um cuidado 1 para 1 é sempre melhor para a criança. Mas é claro, existe a questão da confiança. Então, para isso, a mãe tem que ter segurança na pessoa na qual ela está selecionando para cuidar. É preciso ter muito cuidado nessa triagem, né? E a fazer um acompanhamento. É o que a gente propõe nesse processo de formação de babás, que é um processo completo, é um processo bastante extenso e que segue por algum tempo. Então, nesse momento, eu acho que se tiver a possibilidade, eu indicaria ficar em casa um pouco mais de tempo, até que a criança tenha pelo menos uma idade que ela possa já falar, se expressar melhor, que já tenha saído da fralda, né, que tenha tido já um período em que ela formou a base de segurança dela, né, um ambiente estável, confiável, sem muita invasão da exploração dela, porque a criança precisa de segurança para explorar também. E aí, então, nesse momento, depois que a criança estiver com uma certa prontidão, ir para a escola. Em geral, isso acontece, eu vejo isso acontecer mais perto dos 3 anos. Varia um pouco, claro, de criança para criança, mas a gente tem indicado entre 2 e 3 anos fazer um processo de transição. Lá no Criança em Foco a gente tem um programa chamado Espaço Lúdico, onde a gente faz essa transição, a criança já começa a ficar sem os pais por algumas horas, para que possa ir aos pouquinhos se adaptando. Mas isso ainda numa periodicidade bastante curta, né? Uma frequência semanal, e aos poucos isso vai aumentando. E a gente tem tido excelentes resultados. Eu acho que seria a melhor opção. Tá, mas vamos dizer que os pais não têm essa opção. Tem mesmo que colocar na escola. Como escolher essa escola ou essa creche? A escolha da creche e da escola, ela deve ser sempre baseada nos critérios também de valores dessa família, né? E que sejam compartilhados pela escola. Isso é importante porque muitas famílias dão valor a determinadas facetas, né? E outras para outras. Então, é preciso observar o que essa escola está oferecendo. E eu acho que uma coisa que é importante também, quando se trata de crianças pequenas, é ver como que eles conduzem essa questão da criança doente. Porque eu já ouvi muitos pais dizerem, eu gostei dessa escola, dessa creche, desse berçário, porque se ela estiver doentinha eu posso levar. Né? Eu não preciso deixá-la em casa e aí não complica meu esquema de trabalho. Bom, se ela recebe a criança, o seu filho, ela recebe o filho dos outros também, naturalmente. E isso faz com que essas crianças fiquem permanentemente circulando dentro com vírus, né? E bactérias, e isso vai gerar, inevitavelmente, uma contaminação. A escola toda vai ter a mesma doença. E que é o que acontece. Muitas vezes os pediatras pedem, inclusive, aos pais para tirar da escola por causa de uma sucessão de infecções e, né, infecções repetitivas, geralmente nessa área de orofaringe. Então, é importante que tenha esse cuidado, assim, de que a criança está doente, o que é o melhor para a criança? O melhor para a criança doente é ficar em casa. Embora isso vá gerar um plano B, né, vá gerar necessariamente uma readaptação desse esquema, mas é o que é melhor para todos. Tá? Então, isso é importante verificar, porque essas escolas que às vezes oferecem todos os serviços e que resolvem tudo, muitas vezes elas estão entrando em áreas que não são delas, né? Hoje é muito comum você ver escolas que oferecem, inclusive, consultas, né? Consultas até de psicologia, né? E é diferente a psicologia escolar da psicologia clínica, por exemplo. Tá? Escolas que às vezes oferecem dentista, uma coisa é o dentista que faz um acompanhamento dentro da escola de uma forma preventiva para uma orientação, para observação, e aí, no caso, vai ser encaminhado para que os pais levem. Outra coisa é a criança ter o dentista já dentro da escola, que a mãe não precisa nem levar. Né? Fonoaudiólogos, é importante ter na equipe da escola, mas, de novo, para o âmbito escolar, não para o âmbito clínico. E, Fernanda, você falou desses cursos de babás que você tem lá no Criança em Foco. Mas esses cursos, vocês têm cursos para mães também? Sim, Ou sim. É o mesmo curso? Ele é adaptado, naturalmente. Eu não recebo pais nem avós no curso de babás.
Em geral, a gente tem um programa específico para pais e até um programa específico para avós, se elas tiverem vontade de fazer uma reciclagem, né, de trocar uma ideia sobre educação e as mudanças que houveram nessas últimas décadas, mas de forma a que haja uma unidade de linguagem. Isso é o mais importante para a gente. Os pais e as babás que participam dos nossos programas, eles tendem a pensar de uma forma mais parecida, ou mesmo que se não pensem de uma forma muito parecida, elas respeitam a forma dos pais de pensar, elas aprendem a respeitar a forma dos pais de pensar, para que não haja isso é importante, que o pai fala, conflito. Não dê chocolate, ela fala, isso é uma bobagem, eu vou dar. E às vezes até aquela coisa do, então não conta pra mamãe, né? Vai lá, come, mas não conta pra mamãe. Isso pode acontecer tanto com a babá quanto com a avó. É verdade. Então a gente tem, assim, a criança vai circulando, né? Ela tenta em um, não consegue, tenta em outro, e assim ela vai tentando escapar de algum limite que ela tenha recebido. Se ela encontra uma brecha, ela vai nela, né? E essa babá, como escolher? Claro, é importante que ela tenha um curso, que ela saiba primeiros socorros, esse tipo de coisa. Mas hoje em dia a gente ouve tanta notícia de babás que agrediram as crianças. Como você escolhe essa babá? Cada vez mais difícil, né? Isso. Eu tenho acompanhado pais que... Bom, os pais têm muita dificuldade em confiar em agências. Pela própria... Porque não tem uma indicação de uma pessoa que conheça, né? Não, eu acho que pela própria dificuldade que essas agências têm realmente de fazer uma triagem adequada, né? E pela própria dificuldade de você realmente estabelecer um perfil, né, de uma pessoa numa entrevista. É preciso haver um tempo de observação, de conhecimento, para que você possa se certificar da escolha feita. Então, eu acho que é algo que você faz uma seleção de uma babá, mas você vai sempre estar observando e se certificando da escolha feita. Eu tenho visto excelentes arranjos das pessoas que escolhem as suas empregadas domésticas que já trabalham nas suas casas e já têm um vínculo de confiança e que demonstraram ter interesse no bebê desde a gestação, e a gente então forma essas pessoas para que elas se tornem babás. Às vezes elas já são mães, já foram avós, já são avós, mas elas têm uma outra postura profissional, né, diante desse desafio de ajudar a cuidar de uma criança. Mas o processo de seleção por si só, eu acho que ele deve ser feito pelos pais. A gente tem como auxiliar em termos de orientar das dúvidas, isso é muito particular, isso é muito a cada família com cada babá que nos procura vai ser de uma forma, não existe, a gente não faz recrutamento e seleção de babás, mas à medida em que a mãe encontrou, a gente tem como dar suporte a ela do que ela deve perguntar, que tipo de coisa que ela já percebeu, qual foi a observação dela e até a intuição dela até agora, né? E que algumas orientações são possíveis nesse momento para selecionar melhor. Fernanda, a gente está sem tempo para continuar, acho que daria para falar bastante sobre isso ainda, mas quem quiser mais informação, então pode entrar lá no site, né? Sim, criançaemfoco.com.br. Isso, que está sendo renovado, inclusive o site, acho que até o final de agosto deve estar saindo um site novo, atualizado. E com certeza. E lá tem essas informações. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui no Cidadania. Obrigada. E eu te espero no próximo programa. Até lá.